Capítulo de número 11, verso ou versículo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 11, versículo de número 5, amém? Uma palavra a qual Deus já me usou para falar com a igreja, onde eu congrego. Mas quando eu estava orando a Deus hoje à tarde, eu tinha preparado uma mensagem e Deus falou no meu coração: você vai falar o que eu quero falar. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta ela vem do Senhor. Amém? Eu tinha preparado o Salmo 23 e o Senhor mudou a trajetória. Quem precisa de um milagre? Você veio no lugar certo. Porque a glória do Senhor é real neste lugar. E a palavra do Senhor nos fala que aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Por onde Jesus ele passou, o milagre aconteceu. E nessa noite não vai ser diferente. Porque o homem de branco, o Jesus o Nazareno, ele está passeando em nosso meio. Amém? Livro do apóstolo João, capítulo 11, versículo de número 5, que nos diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Repetindo o versículo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pode se assentar. Não cesse de glorificar, não cesse de adorar o santo nome do Senhor. Com glória, aleluia. Graça, pela graça de Deus, ainda é de graça. Amém? A palavra do Senhor, a qual Ele nos revelou, fala de um homem, de Lázaro, fala de duas mulheres, Maria e Marta. E quem o escreveu, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, nada melhor do que ele para estar falando aos nossos corações. Quando nós abrimos a nossa Bíblia ali, o apóstolo João vem a falar que Jesus, ele amou o mundo de tal forma, que Deus amou o mundo de tal forma, que deu o seu único filho para morrer por nós. Nós sabemos que Deus, ele amou o mundo, mas a Bíblia vem a nos dizer, trazendo para o mundo de hoje, ele não amou o mundo, mas ele nos amou de uma forma a qual ele deu o seu único filho, para que eu e você não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Amém. A palavra do Senhor vem a nos dizer que ele amava a Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Pois agora, João começa a observar, e nós vamos entender o porquê que ele veio a dizer que o Jesus amou esta família. Porque tinha algo diferente naquela família. Tinha algo tremendo para acontecer no meio daquela família, naquela aldeia, aonde estava morando Maria, Marta e Lázaro. João então começou a observar como Jesus tratava todas as pessoas. E Jesus tratava por igual. Mas tinha uma diferença no meio daquela família, porque a qual João observou e falou que Jesus amava Marta, a Maria e a Lázaro. Porque quando Jesus ele chegava à casa, na aldeia de Betânia, e ia para a casa desses três, uma recebia ele arrumando a casa, o outro recebia o adorando, e o outro recebia fazendo o banquete, porque Lázaro é conhecido como um festeiro, o banqueteiro da família. Ele gostava de uma farra, entre aspas, ele gostava ali de fazer ali uma festa. Aquela aldeia, então, ela tinha aquela alegria, porque quando nós nos falamos de festa, nós falamos de alegria. Então aquela alegria naquele lugar era constante, porque ali tinha uma que gostava de arrumar a casa, gostava de adorar e gostava de fazer uma festa. E a gente trazendo para o mundo espiritual, nós podemos ver as igrejas que hoje tem aquela que gosta de deixar a igreja limpa, que é o altar do Senhor, e tem aqueles que gostam de adorar e em espírito e em verdade, e tem aquele que gosta de fazer a festa.
Isso é importante numa casa. Isso é importante no templo, porque aonde tem isso, tem o Espírito Santo de Deus, que aonde que tem essas qualidades, Jesus jamais vai deixar de ficar ali. Sempre Deus vai estar naquele lugar. Uma igreja limpa, uma igreja adoradora, e uma igreja que gosta de fazer o banquete. Se você for olhar aqui para frente, você vai ver a mesa como está bonita. Hoje é dia de banquete, e você tem o privilégio de participar desse banquete. Eu e você vamos ter o privilégio de estar recebendo a glória de Deus essa noite. Mas acontece algo diferente. Porque aquele festeiro, por nome de Lázaro, adoeceu, ficou doente. E por que a doença teve que pegar logo o festeiro? Por que não pegou a arrumadeira? Nós podemos ver que as mulheres hoje, mesmo estando doentes, ela continua fazendo os haveres de casa. Mesmo estando passando mal, ela não deixa de fazer as suas obrigações. E por que não pegou o adorador? O adorador, mesmo estando passando por problema, mesmo em meio à tempestade, continua adorando a Deus. E foi lá em Lázaro, o festeiro. Quando nós estamos passando mal, doente, nós não queremos comer, nós não queremos fazer festa porque nós estamos doentes. Então foi lá no banqueteiro. No festeiro, acabou ali, então ficou uns dias. E a Bíblia nos fala no versículo de número 3, que mandaram uma mensagem para Jesus, dizendo: Jesus, o teu amigo a quem tu amas, a quem tanto amas, está doente. Jesus recebeu aquela mensagem: tudo bem, fala com elas que eu recebi a mensagem, e depois eu passo por lá. Porque eu ainda tenho as minhas obrigações a fazer aqui. A Bíblia não nos diz, mas creio eu que Jesus falou para o mensageiro. E a Bíblia nos fala que Jesus ainda ficou por 2 dias onde ele estava. Que Jesus ainda ele continuou no mesmo lugar por 2 dias. Jesus não é que nem eu e você, irmãos, quando nós recebemos uma mensagem de que um dos nossos familiares, a quem nós amamos tanto, está passando mal. A primeira coisa que vem na nossa mente é falar com eles que eu só estou tirando o carro da garagem e estou indo lá. Fala com eles que eu já estou indo. Jesus, mesmo estando longe, estando perto ou longe, Ele tem o controle de todos os problemas. A minha e a tua obrigação é somente de falar com Ele: Jesus, eu estou passando por essa causa. Jesus, estou passando por problema. Não sei qual o problema que você está enfrentando hoje, mas eu sei, tenho certeza que nessa noite Jesus está te renovando. Jesus está renovando a sua força. Você não vai sair da forma como você entrou, mas você vai saindo voando nas asas do Espírito Santo. Você vai sair nessa noite cheio da glória de Deus. Aleluia. Muitas pessoas acham que Jesus vai chegar de um jeito. Nós achamos que Jesus ele vai chegar entrando pelas portas. Outros pensam que Jesus vai chegar entrando pela janela. Mas Jesus ele não vai entrar da forma como nós pensamos, pelas nossas matemáticas. Porque se ele chegar, ele não é Jesus, ele não é Deus. Mas ele é Deus para nos surpreender. Ele vai vir de onde nós menos nos esperamos. Porque ele vai chegar, vai abrir porta onde não há porta. Ele vai chegar por um lugar pela janela onde não há janela. Ele vai nos surpreender. Eu te provo isso na Bíblia. Quando ele fala assim para os seus discípulos: podem ir para o outro lado, que eu já estou indo. Os discípulos, creio eu, que eles achavam que ele ia vir pelo barco, porque eles estavam no meio do mar. Como é que ele ia ir até o meio do mar? Porque eles conheciam Jesus que fazia milagre. Como que Jesus ia ir? E eles estavam achando que Jesus ia pegar lá um barco com um motor motorizado e ir até eles. Mas eles ficaram surpresos quando viram Jesus andando pelas águas, que eles falaram: olha, ali veio ali um fantasma.
A Bíblia nos fala que a noite era escura. Mas pastor, toda noite é escura, não é? Toda noite. Deus ele criou 2 luminares, um para reinar durante o dia e o outro para reinar durante a noite. Então quer dizer o sol e a lua. Mas só que quando estava tendo aquela tempestade, a lua ela ficou coberta, então a noite ficou mais escura. E eles estavam esperando Jesus vir de um jeito e eles ficaram surpresos quando Jesus veio caminhando sobre as águas. E sem ter eles com aqueles problemas, no meio da tempestade, no meio lá o barco balançando, aquelas ondas gigantes vindo, cobrindo o barco, enchendo o barco de água. Eles já estavam preocupados com aquilo, ainda tinham que preocupar com o fantasma que estavam vindo. Xaracalabassura, calabacharabacandarado. Mas Jesus ele veio caminhando sobre as águas. O problema daqueles discípulos era a onda. E sabe aonde que a onda chegou no patamar de Jesus? Debaixo da sola dele. Sabe o que Jesus está falando no meu e no teu coração? O teu problema ele caminha por cima. O teu problema ele está caminhando por cima do seu problema. Está te dizendo, não te preocupes, porque eu estou no controle. Não precisa você preocupar, porque sou eu, meu Deus, que está sobre o controle do teu problema. Você já falou com Jesus hoje qual é o seu problema? Você já falou com Jesus? No ministério de Jesus, quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu 70. Desses 70 ele peneirou, fez ali uma peneira, sobrou 12. Desses 12 ele deu mais uma peneirada, sobrou 3, Pedro, Tiago e João. Mas ele viu que ainda podia dar mais uma peneirada. Ele deu mais uma peneirada e sobrou um, que era João. João tinha intimidade com Deus. Ele era tão íntimo com Jesus que Jesus ele estava sentado, via João, sentava com ele e colocava a tua cabeça sobre o peito de Jesus. João ele teve o privilégio de escutar as batidas do coração de Jesus. João ele teve o privilégio de ficar do lado a lado com o Pai. E ele nos diz, existem amigos mais chegados do que irmãos. João era amigo íntimo. Lázaro também era amigo íntimo de Jesus. Pois ali então Jesus recebeu aquela notícia que estava doente, o seu amigo a quem tanto amas. Creio eu que eles falaram, mas que amigo que é esse? Que amigo que é esse? Que sabe que o amigo está doente, mas não veio visitar? Que amigo que é esse que recebe a mensagem e ainda continua no mesmo lugar? Creio eu que Marta, Maria, toda hora chegava à beira da porta, olhava pela porta da aldeia e Jesus não vinha. Porque Jesus ele tinha um plano naquela aldeia. Jesus queria mudar a história daquele lugar. Jesus tinha plano porque ele já sabia o que ia acontecer. Tanto que a Bíblia nos fala que Jesus ele fala que nós temos que ir até Lázaro, porque Lázaro estava dormindo. Os discípulos falaram a Jesus, se ele está dormindo, não tem necessidade da gente ir lá. Jesus então ele foi mais discreto e falou, olha, Lázaro morreu. Nós temos que ir até lá porque Lázaro morreu. Lázaro está morto. Porque os discípulos não sabiam da autoridade que Jesus tinha, que Deus tinha dado para o seu filho. Porque para os discípulos a morte era impossível. Mas para Deus era somente um sono. Mas Jesus ele estava apenas dormindo, porque Deus ele tem um controle sobre tudo e até mesmo sobre a morte. Por isso que eu te falo com toda certeza como profeta, porque Deus está no controle do teu problema. Deus ele sabe da tua necessidade, ele sabe aonde que você está precisando. Por isso Deus ele está no controle da tua vida. A Bíblia veio nos dizer que Lázaro, depois de 4 dias que Jesus foi até a Betânia, depois de 4 dias ele ser sepultado, creio eu que ele estava, suas irmãs, à beira da porta, quando lá viu Jesus chegando à aldeia. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus chegou à porta da aldeia.
falar para o teu problema. Você pode falar para aquele vizinho que tem se levantado contra a tua vida. Você pode falar para o irmão que tem se levantado contra o teu ministério. E você vai falar: Jesus está à porta da aldeia. Satanás já tem que bater em retirada, porque Jesus, Ele está à porta da tua aldeia. Eu não sei qual é o problema, mas Jesus, Ele está batendo na porta da aldeia. Satanás já tem que correr. Satanás já tem que sair voando, porque Deus, Ele chegou na tua aldeia. Explicando melhor, Deus chegou até o teu problema. Quantas pessoas hoje que já não estão mais com aquela força de vir para a igreja? Quantas pessoas hoje estão pensando até mesmo em chutar o balde pelos problemas que estão enfrentando, que já não está aguentando mais a luta a qual está vivendo? Quantas pessoas já estão querendo desistir, ficar à beira do caminho, como estava aquele cego Bartimeu, à beira do caminho pedindo esmola? Ele estava à beira do caminho, mas Jesus, Ele estava passando. Jesus, Ele estava passando, e aquele cego então, ouvindo que está ali a multidão, ouvindo o alvoroço, perguntou o que está acontecendo, e eles falaram: Jesus, Ele está passando por aqui. Ele ficava à beira da cidade de Jericó, e Jericó, a gente vendo a velha Jericó, era uma cidade onde não valia nada, onde não tinha nada de bom. E ali estava aquele pobre cego. E ele, ouvindo que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão falou, repreendendo ele: olha, cala a boca, não incomoda o mestre. Quanto mais eles falavam, mais ele gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não desistiu, porque ele sabia que era o momento certo, a hora certa dele receber o milagre. Ele sabia que estava com apenas uma oportunidade de receber o milagre. Às vezes você entrou aqui naquela porta para dentro dessa forma, esperando somente uma oportunidade, e essa oportunidade chegou porque Jesus, Ele está passando no meio da igreja. Faça como o cego Bartimeu, chama a atenção de Jesus, chama a atenção de Jesus para dentro da tua casa, chama a atenção de Jesus para a tua vida. Jesus parou uma multidão. Jesus parou uma multidão. E quando nós falamos de multidão, nós falamos de 5.000 para cima, de 3.000 pessoas para cima. Ele parou aquela multidão somente por causa de um homem. Ele parou aquela multidão por causa do cego Bartimeu. Falou assim: olha, vamos parar, porque tem alguém que chama pelo meu nome. E aquelas mesmas pessoas que o repreendeu, que mandou ele ficar calado, foram as mesmas pessoas que foram lá chamar ele. Falar: olha, o mestre está te chamando. E aquele homem, ele carregava em si um brasão de ferro, porque somente essas pessoas que pediam esmola, que tinha esse credencial, que podia ficar pedindo esmola, que era a autorização do rei antigamente. Não era qualquer um que podia ficar pedindo esmola. E ele tinha a capa. Ele tinha a capa. Quando ouviu falar que Jesus estava chamando, a Bíblia nos fala que ele deu um pulo, creio eu que ele estava sentado, ele deu um pulo, pegou a sua capa, jogou para cima e foi ao encontro de Jesus. Quando ele tira aquela capa, ele dizia assim, creio eu que ele pensava dessa forma: eu estou jogando essa capa fora, porque eu não preciso mais dela. Estou jogando essa capa fora, porque Jesus está me chamando. Quando Jesus nos chama, é para fazer um milagre. Quando Jesus nos chama, é para fazer algo diferente na minha e na tua vida. Jesus, quando me chamou, igreja, eu era ex-traficante. Jesus, quando ele me chamou, eu traficava, roubava, usava droga, matava. Mas Jesus, ele me chamou. Quando ele me chamou para ser um pregador. Quando nós estamos lá fora, quando nós usuário de droga, eles perdem totalmente confiança em nós.
Quando você está lá fora fazendo, servindo o diabo, você tem o nome de piriguete, você tem o nome de prostituta, você tem o nome de traficante, de ladrão. Mas quando você vem para a igreja adorar o santo nome de Deus, quando Ele te chama, Ele coloca o nome de você, de missionária, de levita, de pregador, pastor, de evangelista. É assim que Deus faz. Ele muda a nossa história. Aleluia! Glória a Deus. Com os olhos da fé eu posso ver Jesus mudando a história aqui nessa noite. Jesus está falando no meu coração que está derramando o bálsamo sobre as feridas. Quantas pessoas que estão com o coração machucado, quantas pessoas que teve palavras a qual machucou o coração, machucou por dentro. As pessoas estão te vendo sorrindo, está te vendo por fora, mas Deus Ele está te vendo por dentro, porque Ele não olha como eu e você olha, Ele olha o interior. Pessoas que passou por momentos difíceis, pessoas que no passado teve a vida meio que, vamos dizer, estragada pelo homem, pela mão do homem. Mas nessa noite Deus se levantou do trono. Aleluia. Xarabá, calabará, xarabá, candará. Está dizendo para mim e para você, para não se preocupar, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz milagre. Essas pessoas vão ter que te olhar com um olhar diferente, porque nessa noite Ele está fazendo o mover das águas sobre a tua vida. Naquela cidade era impossível acontecer um milagre, já não acreditavam mais no que podia acontecer. Já não acreditavam no que podia acontecer, porque Lázaro já estava 4 dias morto, 4 dias sepultado. Eu não sei, a Bíblia não nos fala se ele morreu hoje mesmo ele foi enterrado. A Bíblia não nos fala se foi daqui 2 dias, mas ela nos fala que já havia 4 dias que ele estava sepultado. Era impossível acontecer um milagre. Mas Jesus ele chegou à beira da aldeia. A Bíblia nos fala que ele chegou à porta da aldeia. Quando então Maria foi ao encontro dele, chegando lá, ela viu Jesus e foi ao encontro dele. E Maria não podia ver o pé de Jesus. Porque quando ela viu o pé de Jesus, ela se prostrava diante dele. Ela gostava do pé de Jesus, igreja. Coisa linda que Maria fazia, mesmo passando dificuldade, porque a família dela estava abalada, porque quando nós perdemos o íntimo querido, ou quando nós temos a nossa família, um fica ali doente, nós adoecemos junto com eles. Quando nós perdemos o íntimo querido, nós ficamos tristes por vários dias. Estava recente, apenas 4 dias. Mas Maria, vendo Jesus, ela foi e se prostrou aos pés do Senhor. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que você está enfrentando, adore, porque Ele tem o controle. Faça como Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele não perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a essência do Espírito Santo. Ele não perdeu a essência. Você sabe o que é isso, igreja? E quando nós o entregamos nas mãos de Deus, nós ficamos titulados lá no Salmo 91, capítulo 91, versículo de número 10. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido, porque Deus está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Marta também foi. Aí começou a lição. Porque quando Marta, a Bíblia nos fala que quando Marta chegou diante de Jesus, ela falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Porque ela sabia que se Jesus tivesse ido lá antes, ele tinha feito um milagre na vida de Lázaro. Porque ela conhecia Jesus que fazia um milagre.
Mas ela não conhecia o Jesus que fazia o morto se levantar. Amém, Jesus. Ela conhecia o Jesus que fazia o milagre. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Aleluia. Disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Ela ainda tinha uma esperança. Ela ainda tinha uma esperança, porque na terra, na aldeia de Betânia, ali havia um costume que o espírito do morto voltava para o corpo dele ainda 3 dias. Mas já eram 4. Porque ela pega e fala com Jesus assim, Marta dizendo para Jesus: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela entrou com uma palavra a qual acaba com qualquer pregador. Ela entrou com uma palavra que acaba com qualquer ministério no mundo espiritual, na vida do levita, do pastor, da missionária. Eu sei. Esse eu acaba com qualquer um. Quantas pessoas que falam, eu vou pregar. Quantas pessoas falam por ele, eu vou louvar. Quantas pessoas falam que eu vou fazer. Ei, eu e você, nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o maior, ele é o alfa, o ômega, ele é o sol, a lua, ele é tudo. Sem o Espírito Santo de nada, eu e você não somos nada. Mas ele sem nós, ele continua sendo Deus. Deus sem eu e você continua sendo Deus, é a mesma coisa. E eu e você sem Deus, o que somos? Um pobre coitado, um homem sem Jesus, não somos nada. Por isso que nós temos que falar, o Espírito Santo de Deus vai fazer, o Espírito Santo de Deus vai me usar para fazer, porque é só